mais uma vez aqui com vocês. Estamos no nosso terceiro encontro, na nossa terceira aula, e eu estou bastante feliz com o retorno de vocês. A gente sabe que as aulas virtuais, elas requerem isso, esse retorno, esse intercâmbio, para que a gente perceba que está havendo essa troca, que a gente está conseguindo chegar até vocês. Não é nada fácil a gente trabalhar dessa forma, mas a gente sabe que é necessário. Então, eu agradeço demais, vocês começaram desde já mostrando interesse, mostrando participação, empenho, respondendo às atividades e retornando para mim. Então, continuem assim. A gente não sabe até quando a gente vai ter aula virtual, aula online, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E para que se dê continuidade, cada um contribui de acordo com o que é possível. Como eu falei ontem, as nossas aulas essa semana são virtuais. E eu falei também que nada melhor do que uma boa leitura. Nas minhas aulas eu costumo, todos os dias, alguém fazer uma leitura. Essa semana eu vou fazer essas leituras no início da aula. E a partir da próxima semana eu vou ver uma forma de como fazer com que cada aluno, todos os dias um aluno, faça a leitura do dia. Então, hoje nós vamos começar com uma leitura. Essa leitura vocês vão apenas ouvir e acompanhar junto comigo aqui atrás, eu vou colocar aqui. E apenas refletir. Não precisa responder nada com relação a essa leitura, apenas pensar, refletir no que eu vou ler agora para vocês. O nosso segundo momento, a gente vai ter uma atividade, vai ser um momento de produção. E ainda vamos ter outro momento, terceiro momento, que vai ser um momento de matemática. Então, a gente vai iniciar agora com uma leitura. E a leitura que eu tenho para vocês hoje é: o que não cabe no meu mundo? Inveja. O que não cabe no meu mundo? A inveja. Então, vou ler para vocês, como eu já falei, vocês vão acompanhando aqui comigo. É uma leiturinha curta, mas bastante prazerosa, boa de se ouvir. Vamos ouvir? Pois bem, a história do dia é: o que não cabe no meu mundo? Inveja. Monstro feio, esquisito e traiçoeiro é o tal do zoildo. Como o próprio nome já diz, ele tem os olhos maiores do que o corpo. Dizem os mais velhos que Zoildo era um menino comum, igual a tantos meninos do mundo. Acontece que ele tinha um grave defeito. Não podia ver nenhuma criança com um brinquedo novo, uma roupa bonita ou um amigo legal. Esse menino, que naquela época nem se chamava Zoildo e nem monstro era, não tirava os olhos das coisas dos outros. Que coisa feia. E não era só ver, não. De tanta inveja. É inveja mesmo. Não conseguia se contentar somente em brincar junto. Ele fazia coisas terríveis. Falava mal do brinquedo do colega, colocava defeito nas roupas que os outros usavam e fazia fofoca entre os amigos, apenas para separá-los. Enfim, de tanto invejar as coisas e os outros, dizem os mais velhos, que o menino foi ficando com os olhos cada vez maiores. Então ele se transformou nesse monstrão de olhos gigantescos e pernas curtinhas. E foi assim que Zoildo surgiu no mundo, aí solto no vento. Com seus poderes pode ficar miudinho, do tamanho de um cisco, e pleft. Cair no olho de uma criança qualquer e então começar uma plantação de invejas na cuca de suas vítimas. As pessoas infectadas pelo zoildo podem assumir comportamentos estranhos, passam a reparar na vida de outros mais do que na própria vida. Soltam língua apenas para falar das coisas que elas mesmas não ganharam,
Muito feio isso. Às vezes as coisas ficam tão feias que elas chegam a quebrar, a arriscar ou até roubar. Ai, que horror! Tudo culpa da inveja que o zoiudo plantou e criou raízes muito profundas. Mas tem uma maneira de se livrar dessa contaminação. Pode até não parecer muito fácil no começo, mas é assim mesmo. Basta a pessoa começar a reparar em quantas coisas legais ela mesma possui, dando valor ao que é dela. Jamais precisará esticar os olhos para as coisas dos outros. Então, quando isso acontece, o zoiudo foge do mundo, como se fosse foguete e vai embora, carregando seus pesados olhos para outros lugares mais distantes. Pois bem, ouviram a história? A história fala sobre a inveja, né? Um monstro ruim. Mas como eu falei lá no início, vocês não vão precisar fazer atividade nenhuma. A única atividade que vocês vão fazer é pensar, refletir. Será que esse monstro está perto de mim? Está azucrinando os meus ouvidos? Está perturbando os meus olhos? Só reflitam, pensem. A inveja não é nada boa. Ela não é boa para você e não é boa para quem está do seu lado. Vamos dar continuidade à nossa aula? Como eu falei, a gente vai ter 3 momentos. Tivemos o momento leitura do dia e agora a gente vai ter um momento de produção. Mas como é que vocês vão produzir? Vocês vão produzir a partir das orientações que eu vou dando para vocês. Produzir um texto é muito fácil, é só liberar a imaginação e criar. Mas para vocês criarem essa produção, hoje vocês vão seguir as orientações que eu vou dando para vocês aqui. Como são essas orientações? Primeiro, vocês vão criar um título baseado no que eu vou falar agora. Vocês já vão ter um lugar onde acontece essa história. Esse lugar vai ser numa fazenda. Quero que vocês criem uma história onde o lugar é em uma fazenda. A história vai acontecer em uma fazenda. Em seguida, quem é que participa dessa história? Um homem. Acontece em uma fazenda. Quem participa da história é um homem. E quando acontece essa história? Ao entardecer. Então, a história vai acontecer em uma fazenda. Vocês vão fazer lá a história de vocês. Vão criar um título. Essa história tem que estar acontecendo em uma fazenda. Ela acontece com um homem, a história tudo em volta desse homem. Você pode criar outros personagens, mas contanto que tenha um homem dentro dessa história. E ela acontece ao entardecer. Quando estiver de tarde, entardecendo, a história vai acontecendo. E para finalizar, concluir essa história, essa produção, vocês vão dizer o que houve no decorrer dessa história. Uma produção, vocês vão criar, imaginar, liberar a imaginação de vocês e começar a escrever lá no caderno, viu? Em português ou num caderninho de redação. Entenderam, né? Quem não entender já sabe, só é me procurar no privado ou no grupo, que eu ajudo a tirar a dúvida. A terceira atividade de hoje é de matemática. A de matemática, eu estou querendo saber como é que anda o desenvolvimento de vocês com relação às operações matemáticas. Vou deixar a atividadezinha lá abaixo do vídeo, com algumas operações para vocês responderem e retornam para mim também. Então, hoje, a gente vai teve esses 3 momentos. Vocês vão responder as atividades no caderno, a produção, vão criar essa história e vão responder também essa atividade de matemática. É pequenininha, é só para mim ter uma noção de como é que vocês estão lidando com os números. Vou passar apenas as 3 primeiras operações: adição, subtração e multiplicação. Apenas umas continhas para vocês responderem e retornarem para mim. Ok? Então, por hoje é só isso. Alguma dúvida, me procurem, como eu já falei no privado, que a gente tira as dúvidas e resolve as interrogações.
Um bom dia para vocês e até amanhã. Tchau, pessoal.